as pessoas em situação de rua têm ficado muito em evidência ultimamente no nosso país. É claro que a conjuntura econômica leva a esse tipo de problema, mas não é só isso. A gente tem que se fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem casa? Quem aqui mora em algum lugar? Né? E olhar para essas pessoas com um olhar mais humano. Entender que a rua, habitar, morar, são coisas diferentes. Então, acho que vai ser bem interessante poder trazer esse tema aqui para a gente discutir e a gente já ir pensando assim. Né? Hoje de manhã eu acordei, escovei meus dentes, fui ao sanitário, minha cama estava quentinha. E aí, as pessoas que estão na rua, será que elas têm o direito, o acesso a esse tipo de coisas tão corriqueiras, tão banais para a gente? Né? Trazer esse tipo de reflexão humaniza o nosso pensamento. A gente tem que olhar para as pessoas não como objetos, mas como seres humanos, né? Como pessoas que a gente muitas vezes precisa resgatar para poder... Quando a gente se isola dentro do nosso prédio, dentro do nosso condomínio, a gente passa a não olhar mais para a rua, não entender que a calçada é, sim, de todos e não de ninguém. A gente tem essa reflexão inversa, de entender que a rua não é de ninguém. Então eu posso jogar lixo na rua, eu posso fazer todo tipo de mal feito na rua, e inclusive desprezar as pessoas que estão na rua. Né? Isso é muito crônico, isso é muito complexo dentro do nosso raciocínio espacial. E a gente vive muitas vezes dentro de ambientes muito fechados, muito isolados. Os nossos prédios são murados, a gente tem escolas que o muro é tão alto quanto de presídios, e aí a gente se pergunta, quem é que está preso? Quando nós saímos desse espaço, nós entramos nos nossos carros. E aí, dentro dos nossos carros, muitas vezes a gente também não se relaciona com a rua. A gente simplesmente passa por ela. Então, a gente não cria um senso de lugar. E a gente chega, por exemplo, para ter o ambiente de convivência no shopping, que é um ambiente de extrema exclusão também. Né? Pessoas que são de comunidades próximas aos shoppings, ou até mesmo pessoas de rua, jamais frequentam shopping, porque elas são socialmente fuziladas ali dentro daqueles ambientes. Então, até o fato de morarmos em condomínios fechados, andarmos de carro, frequentarmos espaços que são públicos, mas na verdade são privados, excluem as pessoas mais vulneráveis do processo de convivência social. Né? Então, será que a cidade que a gente quer é uma cidade onde eu posso ter o direito e ter acesso a serviços porque